Era madrugada, e enquanto muitos dormiam, o destino do Filho de Deus já havia sido decidido. Sinédrio se levantava e com ele os líderes religiosos e anciãos selavam o julgamento. Jesus seria entregue a Pilatos, governador romano. O peso da culpa caiu como uma pedra sobre Judas. Ao ver que Jesus fora condenado, sentiu remorso. Levou as 30 moedas de prata de volta aos sacerdotes e disse: Pequei, traindo sangue inocente. Mas eles responderam friamente: Que nos importa? Isso é contigo. Então Judas lançou as moedas no templo e saiu. Andou até não aguentar mais e pôs fim à própria vida. Com o dinheiro, os sacerdotes compraram um campo para sepultar estrangeiros, conhecido até hoje como Campo de Sangue. Cumpria-se assim o que fora dito pelo profeta: tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi avaliado, e as deram pelo campo do oleiro, como o Senhor me ordenou. Jesus, diante de Pilatos, não disse uma só palavra em sua defesa. O governador o questionava: És tu o rei dos judeus? E Jesus respondeu: Tu o dizes. Acusações vinham de todos os lados, mas ele permanecia em silêncio para espanto do próprio Pilatos. Naquela época, por ocasião da festa, era costume o governador libertar um preso a pedido do povo. Havia um famoso entre eles, chamado Barrabás. Pilatos, percebendo que os líderes religiosos haviam entregado Jesus por inveja, deu ao povo uma escolha: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Enquanto ele aguardava a resposta, sua esposa lhe enviou um recado urgente: Não te envolvas com esse justo, porque em sonho muito sofri por causa dele esta noite. Mas os chefes persuadiram a multidão. Quando Pilatos perguntou: Qual dos dois quereis que vos solte? Gritaram: Barrabás. E ao perguntar: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Responderam em uníssono: Seja crucificado. Pilatos ainda tentou argumentar: Que mal fez ele? Mas o grito só aumentava: Crucifica-o! Vendo que não adiantava mais nada e que um tumulto se formava, Pilatos tomou água e lavou as mãos diante do povo, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. E todo o povo respondeu: O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Jesus foi entregue para ser crucificado. Antes, porém, os soldados romanos o levaram ao pretório. Reuniram toda a companhia em volta dele, tiraram suas vestes e o cobriram com um manto escarlate. Trançaram uma coroa de espinhos e colocaram sobre sua cabeça. Deram-lhe uma cana como cetro, e ajoelhando-se diante dele, zombavam: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiam nele, batiam-lhe com a cana e o humilhavam. Depois disso, tiraram-lhe o manto, vestiram-no com suas próprias roupas e o levaram para ser crucificado. No caminho, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, e o forçaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira. Deram a Jesus vinho misturado com fel. Ele provou, mas não quis beber. E então o crucificaram. Dividiram suas vestes, lançando sortes, e ali, sentados, o vigiavam. Sobre sua cabeça colocaram por escrito a acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Dois ladrões foram crucificados com ele, um à direita, outro à esquerda. Os que passavam o insultavam, balançando a cabeça: Tu, que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Também os chefes dos sacerdotes, escribas e anciãos zombavam: Salvou os outros e a si mesmo não o pode salvar? Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus. Livre-o agora, se o ama, porque disse: Sou filho de Deus. Até os ladrões crucificados com ele o insultavam.
Do meio-dia até às 3 da tarde, houve trevas sobre toda a terra. E por volta da hora nona, Jesus bradou com grande voz: Eli, Eli, lama sabactani? Que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns que ouviram pensaram que ele chamava por Elias. Um deles correu, pegou uma esponja, embebeu em vinagre, colocou na ponta de um caniço e deu-lhe de beber. Mas outros disseram: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Então Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Naquele instante, o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. A terra tremeu, as rochas se partiram, os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Saindo dos túmulos, apareceram a muitos na cidade santa. O centurião e os soldados que guardavam Jesus, ao verem o terremoto e tudo o que se passou, encheram-se de temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Muitas mulheres estavam ali, observando de longe. Tinham seguido Jesus desde a Galiléia, servindo-o. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao cair da tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José. Ele também era discípulo de Jesus. Foi até Pilatos e pediu o corpo. Pilatos permitiu. José o envolveu num lençol limpo e o colocou num sepulcro novo, escavado na rocha. Rolou uma grande pedra à entrada e se afastou. Maria Madalena e a outra Maria ficaram sentadas ali, de frente ao túmulo. No dia seguinte, os líderes religiosos pediram a Pilatos que guardassem o sepulcro. Lembraram que Jesus dissera que ressuscitaria ao terceiro dia. Temeram que os discípulos roubassem o corpo e dissessem que ele havia ressuscitado. Pilatos respondeu: Tendes uma guarda. Ide, guardai-o como bem entenderdes. E assim fizeram, selaram a pedra e puseram guardas para vigiar o túmulo. Mas o silêncio daquela sepultura estava prestes a ser rompido. Se você quer nos ajudar, por favor, curta esse vídeo e se inscreva no canal. Nos vemos em breve no próximo vídeo. Continuação.